Este lobo não se afastou da mulher e, quando o médico olhou mais de perto, chamou a polícia rapidamente. Amber Smalls era uma mulher de 24 anos que vivia em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Ela tinha acabado de terminar a faculdade e tinha se fixado em um trabalho bem remunerado na cidade. Todos os dias ela tinha que se deslocar para o local de trabalho, e isso deveria levar até 1 hora. Como ela era recém-graduada, ela ainda estava pegando o ritmo do vai e vem do novo trabalho, e ela amava cada pedacinho do que fazia. Mas viver a inquietude a deixava bastante estressada no fim do dia. Por causa disso, Amber muitas vezes gostava de fazer caminhadas na floresta local, que ficava perto de sua casa. Ela descobriu que a paz na natureza e o ar fresco e limpo a relaxavam depois de um longo dia de trabalho. Mas enquanto ela caminhava pela floresta, Amber ficava atenta em andar pelos caminhos que já conhecia e se ater a caminhos e trilhas que ficassem perto da entrada das árvores. Isso porque ela sabia que haviam animais perigosos como ursos e lobos que viviam na floresta e que podiam ferir gravemente se cruzassem seu caminho. No entanto, em um dia, algo aconteceu que mudaria para sempre a vida de Amber. A jovem finalmente tinha conseguido um dia de folga do trabalho e, felizmente para ela, era um belo dia com o sol brilhando. Amber decidiu que iria fazer caminhada, já que não havia conseguido nos últimos dias por ter chegado tarde demais em casa depois do trabalho. Quando se preparou, ela partiu para a viagem. Ela caminhou através de uma de suas rotas favoritas que ia um pouco mais perto dentro da linha das árvores, mas que era muito mais bonita. Amber estava gostando de olhar para uma bela flor colorida quando, de repente, ela ouviu um uivo alto e agudo. A mulher congelou e o uivo soou perto dela. Ela estava com medo de que o animal saísse correndo pelas árvores que ficavam à direita para a direção dela. E depois de ficar parada por alguns momentos, Amber escutou outro som, desta vez como uma coruja, um som mais triste e doloroso. Foi nesse momento que ela decidiu algo que mudaria sua vida. Ela sentia-se preocupada com o animal fazendo barulho. Claramente, ele estava sentindo dor e a jovem queria ajudar, mas não sabia o que dava para fazer. Então começou a caminhar na direção da região de onde ela pensava que o som estava vindo. Depois de caminhar por alguns momentos, Amber se deparou com uma cena que lhe partiu o coração. No meio de algumas árvores havia um lobo solitário que estava no chão choramingando de dor. No primeiro momento, Amber continuou onde estava. Ela não queria chegar muito perto do canino selvagem, e como ela não sabia o que havia de errado com ele, ela não queria ser atacada. No entanto, depois de observar o lobo por alguns minutos, ela percebeu que ele estava preso de alguma forma. A jovem mulher foi inclinando-se mais para perto, na esperança de ver exatamente o que estava mantendo o lobo preso. Ao ouvir a jovem chegando mais perto, o lobo levantou sua cabeça e olhou para ela. O animal começou a rosnar, fazendo com que Amber congelasse os passos. Mas apenas alguns segundos depois, o canino começou a chorar novamente. Agora que estava bem perto, Amber era capaz de ver o que tinha acontecido. O lobo havia ficado preso em alguns fios velhos e não conseguia se mexer. Sentindo pena da pobre criatura, a jovem mulher respirou fundo e mais uma vez começou a rastejar para mais perto do lobo. Quando estava a alguns metros do animal, ela se agachou e tirou um canivete pequeno, que sempre carregava com ela. Em seguida, a jovem começou a cortar o fio. Durante todo o tempo, Amber trabalhou fixada em soltar o lobo. O animal simplesmente a viu e não fez sons nem movimentos para atacá-la. E finalmente, depois de alguns minutos tensos, Amber conseguiu cortar o último fio e o lobo conseguiu se libertar. Imediatamente, a jovem foi para trás alguns passos para permitir que o lobo conseguisse algum espaço para ficar confortável. Novamente, Amber olhava o lobo e agora podia ver que era uma fêmea que agora se esticava. Mas enquanto Amber observava, percebia que havia algo a mais de errado com o lobo, pois agora ele estava mancando. Parecia que um dos fios tinha cortado um pouco a perna da criatura. O que surpreendeu Amber, no entanto, foi o fato de que, ao invés de fugir para a floresta, o lobo virou-se para olhar a jovem e, em seguida, depois de aparentemente observá-la, o lobo foi mancando até Amber e começou a esfregar a sua cabeça em Amber. Ela ficou espantada com o que estava acontecendo. O lobo selvagem estava agradecendo-lhe por ser amigável. Aproveitando-se da situação, Amber imaginava que ele agiria como os animais de estimação.
A jovem sabia que, com sua perna ferida, o lobo não poderia ser capaz de caçar e se alimentar, e que em breve, se ela não o ajudasse, ele iria passar fome. Sabendo disso, Amber decidiu que continuaria ajudando o animal até que ele fosse capaz novamente de cuidar de si mesmo. Ao longo das próximas semanas, Amber se aventurava na floresta todos os dias para levar ao lobo alguma comida que ela preparava. Ele sempre a encontrava na clareira onde tinham se encontrado pela primeira vez e fez questão de dar ao lobo uma boa ajuda de carne. Rapidamente, os dois começaram a criar um forte vínculo e em pouco tempo, tanto o lobo quanto Amber foram tendo suas reuniões diárias. Um dia algo estranho aconteceu. Amber não apareceu no ponto de encontro. O lobo estava confuso e um pouco preocupado com sua amiga, que nunca perdia nenhuma das reuniões. Então, não sabendo mais o que fazer, ela simplesmente decidiu encontrá-la novamente no outro dia. No entanto, no dia seguinte ela foi ao local. Mais uma vez, Amber não apareceu na clareira. O lobo estava completamente preocupado e fez o que sabia em sua mente para procurar sua amiga e aventurou-se para fora da floresta seguindo o cheiro de Amber. Logo chegou em um cemitério onde o grupo de pessoas estavam reunidos em torno de um caixão. O lobo rapidamente aproximou-se do caixão. Martin, o marido de Amber, estava ao lado do caixão com lágrimas nos olhos. Parece que Amber tinha falecido de forma incrivelmente repentina e ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Ele estava devastado porque a amava e perdê-la desta forma tinha sido incrivelmente doloroso. Assim, quando eles estavam prestes a começar o enterro, porém o lobo correu até o caixão e começou a rosnar. O grupo de pessoas que estavam presentes recuou espantados e com medo, mas após analisar mais de perto, Martin percebeu que o animal era o próprio lobo que sua esposa estava sempre falando. Ele estava surpreso que ele tinha viajado dessa forma só para poder encontrar Amber. Martin assistiu como a loba cheirava o caixão e parecia saber que ela estava dentro da caixa de madeira, e o canino foi ficando mais e mais ansioso para tentar tirá-la de lá. O animal estava tão angustiado que ele mesmo começou a morder e arranhar o caixão em um esforço para abri-lo. A princípio, um dos poucos participantes do funeral tentou impedir, mas depois de alguns rosnados, ele rapidamente recuou. Depois, finalmente, após um arranhão particularmente forte, a tampa do caixão abriu, e foi o que aconteceu em seguida que mais chocou a todos. Pela pequena abertura que o lobo tinha feito no caixão, uma mão saiu e empurrou o resto da tampa. Alguns segundos depois, Amber saiu ofegante do caixão, querendo respirar. Todos estavam em choque e engasgavam-se, pois não podiam acreditar no que estavam vendo. Devia ser um milagre. Martin rapidamente correu para Amber para ajudá-la a sair do caixão antes de chamar a polícia e um médico. Quando sentou no chão, o lobo correu e imediatamente começou a lamber o seu rosto e esfregando-se nela. Amber, feliz, retribuiu os abraços, pois sabia que devia sua vida ao animal. Quando a polícia e o médico chegaram ao local, Amber rapidamente passou por um check-up de saúde para descobrirem realmente o que tinha acontecido. E como todo mundo tinha certeza que ela tinha morrido, o médico foi capaz de detectar que Amber tinha sofrido de uma condição médica chamada de catalepsia. Isto é quando uma pessoa cai em um transe ou convulsão com a perda dos sentidos e da consciência acompanhada pela rigidez do corpo e dos músculos, e que muitas vezes faz com que as pessoas pareçam que estão mortas. Felizmente para Amber, a loba foi capaz de identificar que ela ainda estava viva e tirá-la do caixão a tempo. Depois do susto, Amber e Marty voltaram a viver suas vidas felizes por terem tido uma segunda chance. No entanto, um novo membro foi adicionado à família. A loba era frequentemente vista nos arredores da casa, saudando alegremente a jovem e desfrutando de refeições no jardim. E você, o que achou dessa história incrível? Conta pra gente nos comentários e lhe esperamos no próximo vídeo. Tchau!